Mateus 3,47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, puxado para a praia, e assentando-se apanham para os cestos dos bons. Estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, apanham para os cestos bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Diga glória a Deus. E glorifica o Cordeiro a Jesus de Nazaré. E cada baixada, e cada baixada, e cada Salva o nosso coração, Deus Senhor. Espírito Santo, amém. Vamos sentar. Os anjos, né? Os anjos virão e separarão os maus dentre os bons, né? Dentre os justos, os que forem, obviamente, justificados pelo sangue de Jesus e verem suas vestes lavadas. Não é um justo como o da terra, né? Que luta por justiça, mas sim os que têm os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro, cujo nome estão escritos no livro da vida. Esses serão resgatados da terra pelos anjos, amando do Espírito Santo, no comando do Espírito Santo, amando do Pai e do Filho. O Filho estará nas nuvens aguardando. No arrebatamento, obviamente, e todos os dias está acontecendo também. O Senhor manda os seus anjos, como está escrito em Lucas 16, 19, que morreu Lázaro e vieram os anjos e levaram a alma dele para o seio de Abraão, que é o paraíso. E o rico foi para o inferno e estava lá em chamas e viu Abraão e Lázaro no paraíso e pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo e colocasse na língua dele, porque o tormento era quente, era terra. Nós não ia adiantar absolutamente nada, mas porque ele está em chama, ia se vaporizar uma gota d'água, mas significa o desejo ardente que ele tinha por água, e tem, né? Ainda está queimando ainda, sem destruir o corpo, a alma, sem consumir. Consome, refaz de novo e queima. Todo tempo. E o fogo ardente não vai mais parar sobre esse rico lá. Pelo contrário, vai aumentar quando ele for lançado do lago do fogo. A esperança que ele tem, que não é esperança, obviamente, desesperança, é de aumentar mais ainda o castigo. E toda alma que está lá no inferno sabe que nunca mais irá sair, sabe muito bem disso. Como todo o mal que fez na terra, como o desprezo que deu a palavra de Deus. Então ele cita, o Senhor mesmo fala isso, eu tenho que questionar, não foi nenhum outro profeta inspirado, foi o mesmo Senhor, que
ele diz que é igual, né, a rede lançada ao mar. Mar é o mundo. Lança a rede e captura uma quantidade grande de peixes. Todo tipo de peixe de qualidade do mundo. E para os judeus, os peixes bons são os peixes com barbatana e escama. Porque a lei dada por Deus proíbe nós comermos os santos, todos que entregam a vida a Cristo, comer algo do mar que não tem escama nem barbatana. Então são peixes impuros, como o cachorro é impuro para comer, como o jumento, como o cavalo, como o camelo. Outros animais são puros, né? Como a vaca, carneiro, está lá em Deuteronômio. Então são animais impuros. Se você comeu impuro, vai ficar impuro. Você bebeu uma água suja, impura, você vai ficar doente, vai morrer. E assim, nós comemos e bebemos muitas coisas impuras. O que é impuro, clamado por Deus, falado por Deus, não pode ser purificado. Eu comer um cachorro, Deus não purifica. O máximo que eu oro, ele purificar aquele cachorro, ele não vai purificar. Porque é impuro. Como não poderia purificar um demônio, porque já são impuros. A natureza impura. Mas a pessoa, como sem saber, ela não sabia, o Senhor dará graça. Ele perdoará e irá revelar ela largar. É outra coisa diferente. Aí entra a graça e o favor. Amém? Então, o Senhor me deu lá no monte essa palavra. Se é sério aí que ele está dizendo. Ele me deu uma visão também que ele pescava os peixes, né? Ele que sabe. Então eles pescavam, arrastavam a praia. Aí via os que não tinha escama, e barbatana, isso aqui não, é impuro. Separavam e jogavam fora. Os bons colocavam no cesto. Para levar para a dispensa. A dispensa é o celeiro é o celeste. Mansões. Mas os impuros aí não vamos levar. Então, a maioria dos peixes que se encontram na terra das almas são impuras. Mas as almas que entregaram a sua vida ao Cordeiro e obedecer serão purificadas, justificadas pelo sangue dele e terão a vida eterna. Se perseverar até o fim, ganharão a vida eterna pela misericórdia do Cordeiro de Deus, de Jesus. Mas outros não, estão impuros dentro das igrejas porque não querem obedecer, querem o mundão, querem o velho volta velho para tudo, querem que não serão purificados, embora estejam dentro da igreja. E os que estão fora, piorou, não serão. Então Jesus, ele pega o peixe sem barbatana e sem escama, e quando o peixe obedece, Jesus cria nele a barbatana e a escama para tornar ele puro. Mas quando o peixe não quer, foge, não quer, não há como criar essa barbatana, essa escama nele. Não há como fazer dele toda criatura, né? Se ele está sem barbatana, sem escama, é necessário que ele nasça de novo, que nasça da barbatana e a escama. Ou seja, ele deixa a velha criatura para trás, a velha vida, e começa a traçar novos caminhos, segundo a ordenança do Espírito Santo. Para que venha crescer nele as barbatanas e escamas, para tornar puro. Pela palavra de Deus sois purificados. Pela obediência à palavra de Deus, ao Cordeiro, ao Espírito Santo,
pelo sangue dele, pela perseverança, permanecer puro sem sujar até o fim, será salvo sim. E o Senhor realizará todos os desejos do coração da pessoa aqui e dará tudo que ela precisa para alcançar o reino de Deus. Curará ela, alimentará, dará livramento, todas essas coisas. Mas os que são impuros e fogem pelo mar, que é o mundo, não querendo serem purificados, esses, quando chegar a hora da morte, a morte mesmo levará para lá o inferno, onde tem fogo tão grande, em alta temperatura, insuportável, que as pessoas arranjam os dentes e os dentes se quebram. Depois os dentes se recompõem de novo, ela arranja de novo e se quebra, e dói, e grita, e por aí vai. E é escorpião picando, e é cobra com navalha, todo tipo de coisa. Como já foi revelado. Dando a recompensa justa por cada pecado que a pessoa cometeu. E não quis valorizar Cristo, não quis entregar a vida a Cristo, porque se tivesse entregue, Cristo tinha limpado todos esses pecados e tinha feito a pessoa pura pelo sangue dele. Mas ela não quis. Usou a vida todinha para ficar mais ainda impura. Lisa, escorregadia, sem escama, sem barulho. Foi escorregadia da mão de Deus. E teve prazer nisso, não quis largar o pecado e optou por fazer o que é contrário ao que Deus estava mandando. E vai receber o justo castigo, não importa quantos bilhões de pessoas foram, assim como bilhões de trilhões de 4 bilhões de anjos receberam o castigo fiel pelas suas atitudes e viraram demônios, estão queimando e queimarão eternamente. Então não precisa se preocupar com absolutamente nada, se preocupar com você mesmo. Se você é um peixe puro, é uma alma pura, pelo sangue do Cordeiro, você está obedecendo. E orar que Deus também purifique os outros. Mas se os outros não quiserem ser purificados, não serão purificados. E quando morrerem, os anjos não virão buscar. Acabou isso. Agora mesmo está morrendo milhões de pessoas, talvez nem milhões, né? De milhão, talvez até milhão mesmo, né? Mais de milhão. Morre muita gente. Muita gente. Só no mundo inteiro, né? Muita gente, ninguém tem nem a... Aqui... Só que no Brasil chamam-se muitos, né? Lá no Irã vai morrer umas 30 mil, já estão dizendo. Ninguém sabe. Os países são fechados. Né? A época de Mao Tse-tung, né? Da dinastia lá, foram mais de 70 milhões. Todas as épocas o diabo levanta essas coisas malignas. A igreja tem que lutar contra eles. Não só se preservar puro, mas lutar, a obrigação de lutar contra essas obras malignas que levantam esses governantes das trevas. 70 milhões de pessoas, foram mais, com certeza. É muita gente. E agora que eles estão morrendo, os anjos não estão indo buscar, não pertencem ao Cordeiro, não quiserem ser purificadas, não quiserem obedecer. Não importa se é idoso, se é jovem, se é criança, na idade da inocência, obviamente, a pureza, não importa. Então, também o Senhor nos revela que a grande maioria é impura e não quer ser purificado, uma minoria, como ele diz, são chamados e poucos escolhidos. E a igreja tem que orar, se manter pura e orar, e ele vai trabalhar. Se as almas não quiserem, ele abandonará as almas. Acabou, deixa elas lá até chegar o dia delas morrer. Pronto. Já vai purificar outras e assim por diante. É assim por diante. Não importa. A verdade é que a maioria estão impuras e irão continuar impuras. Uma minoria irão se purificar. Como Sodoma e Gomorra, de mais Zeboim, apenas 3 pessoas.
4 cidades. E não se sabe nem se salvaram. Né? Salvaram da destruição lá. O Senhor dá um jeito. Né? Provavelmente se salvaram, não sei. Esse palpite. Vamos ficar de pé. Então não adianta estar chorando, nem deixando o diabo afetar a alma, por causa que a pessoa não quer se purificar. Ela é inimiga de Deus. Irmão. Pessoa que não quer se purificar, deixar de fazer o mal, ela é inimiga da sociedade, é presa e é inimiga de Deus. Tem a graça de Cristo, é a oportunidade para ela, mas ela continua sendo inimiga. Ela está vivendo pela misericórdia, mas ela continua sendo inimiga de Deus, da criação, do amor, da santidade, da pureza. Continua lá, você pensa que não, seu pai, sua mãe, seu filho, sei lá quem for. Você mesmo, se não estiver se purificando, continua sendo inimigo, só aguardando a destruição eterna dos espíritos. Se não se converter, se converter, se humilhar, entregar as vidas a Cristo, obedecer, perseverar, largar o mundo, largar as idolatrias familiares, tal, aí serão salvos sim, se manterem até a morte. Ainda tem isso, né? Tem que perseverar na pureza até a morte, que não será a morte, obviamente, só do corpo, onde os anjos virão de buscar. Que maravilha, né? Até dor não vai sentir quando estiver partindo. Que Deus bom. E segurança da vida eterna. De se livrar do pecado, do peso da angústia, da fome, da peste. E receber riquezas inescrutáveis da graça de Cristo. Insondáveis. Ser um ser eterno com poder e glória do Cordeiro. Amém? Vamos glorificar o Pai. Glória, 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 glória ao Cordeiro. Só morre como inimigo. Morre ali a vida todinha. Até o final ali, para coração duro, tá? Tem que ir com o fogo dele, infelizmente. É justo isso. É o próprio Deus que faz. Se você vai chamar Deus de injusto, injusto é a pessoa que não valorizou a graça, o sangue e as oportunidades que Cristo deu, o seu Criador. Que ele não tinha nem obrigação de fazer isso por nós, não. Nem? Vamos lá. Só falta Marcelo de... Eu estou no jejum, né? Está pesado amanhã e depois eu termino. Em nome de Jesus, olha por mim, vai dar certo. Louvado seja o Cordeiro. E eu curto domingo às 5 horas, viu? Eu vou para o monte de manhã, quando eu chegar não tenho mais força para nada, só para dormir. E quando for 5 horas da tarde, falo. Termina às 7 horas, 7h10. 8 horas vou para casa, tomo banho, 8 horas entrego de jejum, durmo, acordo 4h30 de novo, não, 3h30, vai para o monte trabalhar. Entendeu? Então é 5 horas para dar tempo de tudo, de repousar. E amanhã 7 horas da noite, é sábado. Louvado seja o Cordeiro. Vamos lá. É isso aí, né? Não tem nada, tá? Tá cristão. Vem
seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que dão salvação, nós pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ah, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó meu Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória ao Cordeiro, glória a Jesus, glória, 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 glória ao sangue do Cordeiro, glória ao sangue, Jesus. Diga, em nome de Jesus, todo mal. Jesus, todo mal, E sai, sai, sai.